¿Cómo están? En nuestras clases de hoy nosotros vamos a ver cerca el plural de los sustantivos en español. El sustantivo. Los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, plantas, objetos, instituições, emoções e lugares. Bom, pessoal, o substantivo é aquela classe gramatical que vai nomear tudo que existir. E é sobre como se faz o plural deles que nós vamos ver agora. El sustantivo los podemos clasificar según su género, su número. Su género, feminino ou masculino, su número, singular, plural. Bom, pessoal, aqui é muito importante lembrar que os artigos também ajudam bastante nisso, né? Então, para designar se é masculino, se é feminino, porque tem palavras terminadas em S. E muitas vezes elas podem confundir se não vier com artigo na frente para poder indicar se é masculino ou feminino. Mais à frente vamos ver como se dá o plural nesse sentido. Como formo el plural de lo sustantivo? Añadiendo esse quando el sustantivo termina com vocal. Ejemplo, maleta, plural, maletas. Solo hay una de la es. Añadiendo es cuando el sustantivo termina en consonante. Ejemplo, cajón, plural, cajones. Bom, pessoal, aqui fica bem claro para vocês que para formar o plural de um substantivo, se ele terminar em vogal, eu só vou acrescentar o S. Então, fica bem fácil, né? Bem simples. Se ele terminar em consoante, eu acrescento ES. Mas é claro que existem algumas exceções a essas regras, que nós vamos ver agora. Singular e plural. E como vamos fazer se a palavra termina com a Z? El lápiz, los lápices. El pez, los peces. La nuez, las nueces. Bom, pessoal, aqui nós vamos tentar entender como se faz o plural com palavras, né, substantivos, terminados com a letra Z. Se terminar com a letra Z, vocês irão retirar a letra Z para formar o plural, acrescentar C mais ES. Então, é o que aconteceu com lápis, virou lápices. Pez também termina com Z. Eu vou retirar o Z e acrescentar o C mais ES. Então, ficou os peces, né? Os peixes. E la nuez, a noz, virou la nueces, as nozes. Certo? Então, para fazer o plural de palavras terminadas com Z, na língua espanhola, vocês irão retirar o Z, acrescentar o C mais ES. Tá bom? Vamos lá. Atenção para as palavras que terminam em I e U tônicas. As palavras que terminam em I, U tônicas formam o plural de duas maneiras. Podemos agregar es ou es. Então, nesse caso aqui, nós já temos uma outra situação, né? Se por acaso a palavra terminar com I ou U acentuado, ou seja, tônico, né? E aí, como é que vai se dar o plural? Esse plural ele pode acontecer de duas maneiras. Pode simplesmente acrescentar o S, como aconteceu com as palavras terminadas em vogais, né? Que vimos mais atrás. Ou então acrescentar ES. Então, também está correto. Tem duas formas possíveis de se fazer, tá bom? Atenção para el plural com as palavras terminadas em es. 1. Palavras terminadas em es ou ex, precedidas de vocal átona, são invariáveis. Quem lo determina são os artículos. Ejemplo, el tórax, los tórax. El jueves, los jueves. Bom, pessoal, nesse primeiro aí,
O que ele está informando? Que se a palavra terminou com S ou X, né, um ou outro, e vier com uma vogal átona, ou seja, próximo a uma vogal que não é tônica, então elas não vão mudar, elas vão ficar invariáveis, ou seja, elas não mudam. Quem vai determinar se ela é plural ou singular? O artigo. Então vamos ver o exemplo. El tórax. Tórax, qual é a sílaba tônica? Tó, né? Então, esse RAX, que é a segunda sílaba, rax, o A não é tônico, né? Porque o tônico é o O de Tó. Então, nesse caso aí, nós temos o X próximo a uma vogal átona. Por conta disso, a palavra ela vai ficar invariável. Quem vai determinar se ela é singular ou plural é o artigo. Outro exemplo. Jueves. Na palavra jueves, que é quinta, o que acontece? O J, o E é a primeira sílaba e ela é a tônica. Então, a sílaba VES, vez, ela não é a tônica, né? Então, o S está próximo de uma vogal que não é tônica, ela é átona. Então, por conta disso, ele também não vai mudar. Quem vai mudar quem vai determinar se ele é singular ou plural é o artigo. Tá bom? Vamos ver o próximo exemplo. 2. Monossílabos terminados em es. Se añaden es. Ejemplo, mes, meses. Gas, gases. Bom, nesse exemplo 2, nós temos monossílabo. O que quer dizer monossílabo mesmo? Só tem uma sílaba, né? Então, se a palavra só tem uma sílaba e terminou com S, o que é que eu vou fazer? Acrescento ES, tá bom? Essa é a regra geral para ele. 3. Se a palavra termina com la es e não é monossílaba, pero la última sílaba es tónica, también se agrega es. Ejemplo, compás, compasses. Bom, gente, atenção para essa regra 3. Por quê? Porque aqui, diferentemente da regra 1, a regra 3 traz a palavra, ou a letra S, próxima a uma vogal tônica. Você pode analisar aí, ó, que PAS, o A não é átono, ele é tônico, ele está acentuado, né? Ele é a sílaba, e mesmo que não fosse acentuado, mas ele é a sílaba mais forte. Então, compás. Então, nesse caso aí, o S próximo a uma vogal tônica, aí ele já vai acrescentar ES, diferente da regra 1, que não muda, né? Então, bastante atenção nisso, porque nesse caso 3, a palavra ela não é monossílaba, ela é normal. Mas o que aconteceu? A vogal tônica veio próximo ao S, né? Na última sílaba. Então, o que aconteceu? Acrescenta-se ES, tá bom? 4. Las palabras que cambian el significado en el plural. El bien, antônimo de mal. Los bienes, propriedad. Bom, nesse caso aqui, ele está mostrando para a gente que, muitas vezes, algumas palavras levadas para o plural, ela vai sofrer alteração de sentido, né? Então, el bien, no caso, é o contrário de o mal. Então, o bem, o mal. Los bienes, ou seja, os bens, né? Então, nesse caso de os bens, seriam o quê? As propriedades, o que se tem. Tá bom? Vamos lá. Actividades. Ponga las palabras en el plural según las reglas estudiadas. Vamos agora tentar entender o que foi que nós aprendemos, né? Se realmente fixou. É um assunto fácil, mas ele exige um pouquinho de concentração mesmo, tá bom? Vamos ver. A. Pan igual a panes, plural. Então, pan seria pão, né? Termina com N. Como termina com uma consoante, como é que se faz o plural? Acrescenta-se só o ES. Então, virou panes. Quiero dos panes. Né? Então, quiero um pan, quiero dos panes. Próximo. Coche. Vemos agora que a palavra coche termina com uma vogal, né? E por terminar em vogal, nós temos que acrescentar somente o S. Então, virou
coches. Carro, né? O carro, carros. Bom, a letra C, nós temos uma palavra que termina com Z, né? Então, o que é que nós fazemos com o plural para produzir o plural dessa palavra? Então, pes, singular, peces, plural. Como é que eu fiz? Retirei o Z, né? Acrescentei C mais ES. Tá bom? Letra D, el ônix. Então, el ônix, a palavra terminou com X. Quem vai determinar o plural? O artigo. Ele não muda, a palavra não vai sofrer alteração. E o artigo é quem vai determinar o plural. El martes, a mesma coisa, los martes. Então, el martes, a sílaba tônica, desculpa, a sílaba tônica é mar, né? Então, aí, TS não é, o E não é tônico, né? É uma vogal átona. Então, o que é que acontece? Essa vogal próximo ao S não sendo tônica, né? Ela sendo átona, a palavra não sofre alteração. Quem vai determinar o plural dela é o artigo. Inglês, né? Nesse caso aí, o que é que nós temos? Nós já temos uma vogal tônica, né? O E é acentuado, próximo ao S. Então, nesse caso, o plural se faz diferente. Vai virar ingleses. Eu acrescento ES. Igloo. Nesse caso aí, nós temos o U tônico, né? Então, quando isso acontece, nós temos duas formas de realizar o plural. Acrescento somente o S ou acrescento ES, tá bom? Bom, pessoal, estudem direitinho. É um assunto fácil, mas que requer atenção. Então, bons estudos e até a próxima.